Todos, é um grande prazer tê-los aqui, mais uma live do Sindijus Paraná, e nós vamos tratar das questões dos oficiais de justiça, os desafios e as dificuldades que eles estão enfrentando em tempos de pandemia. Estará presente conosco aqui nessa live o oficial de justiça da cidade de Palmas, interior do Paraná, Orlando André Santos. Olá, tudo bom, Lucinei? Tudo jóia? Tudo Uma satisfação. Tudo bem, Orlando? Seja bem-vindo. Estar conversando aqui sobre um tema bastante importante, que é referente à nossa carreira, referente à nossa carreira frente a esse desafio tão importante. Eu sou oficial aqui em Palmas, né? Sou formado em letras e em direito, e para mim é um prazer estar aí colaborando e fazendo esse bate-papo sobre questões pertinentes à nossa carreira aí. Muito bem. Também temos aqui a presença do Dr. Ludmar Rafaim. Queremos sua saudação. Bom dia, Lucinei, Orlando, Léo, Pamela e todos aqueles que estão acompanhando, sejam oficiais de justiça ou não, sejam cidadãos, né? Então nós vamos, ao longo desses próximos minutos aí, conversar um pouco sobre as atividades dos oficiais de justiça, sejam eles aqueles que passaram no concurso para o cargo de oficial de justiça, sejam os técnicos que foram designados para exercer as funções de oficiais de justiça. Então, um bom dia a todos e vamos conversar aí, que as pessoas mandem as perguntas, os questionamentos e nós vamos dialogando. Muito bem, obrigado pela breve saudação. Nós queremos agora chamar um vídeo que fala um pouquinho da carreira do oficial de justiça nesses tempos de pandemia. Já iniciaremos o vídeo, um minutinho. Segundo informações técnicas, está carregando. Só um minutinho que nós já vamos passar um vídeo para vocês assistirem. O vídeo é bem curtinho. Com a pandemia do coronavírus, home office virou palavra comum na nossa rotina, mas não para o oficial de justiça. Nossa função exige que continuemos nas ruas, cumprindo mandados urgentes. Porém, as condições necessárias não estão sendo dadas. O número de servidores que já era insuficiente ficou ainda menor. Aqueles que estão no grupo de risco foram afastados. Por um lado, os afastados estão sem receber a indenização de transporte, fundamental para a nossa organização familiar. E por outro, os que ficaram na ativa estão sobrecarregados e, caso se contaminem, ficarão também sem AIT. E olha que o risco é grande. Apesar dos escudos de face, não recebemos álcool em gel, peça importante no combate ao vírus. Com o fim da pandemia, os problemas não vão acabar. Nas comarcas, haverá pilhas de mandados a serem cumpridos, todos aqueles não urgentes represados durante a pandemia. Oficial, há muito que conquistar. Apenas um caminho: a organização dos trabalhadores. Sindijus Paraná, sempre ao seu lado. Muito bem, retomamos aí os trabalhos aí da live. É um bom vídeo, fala um pouquinho da questão dos oficiais de justiça, muito embora há muito mais do que falar, né? Eu acho que é uma carreira brilhante, uma carreira milenar. O oficial de justiça hoje, ele é o longa-manos do juiz, né? Na verdade, é a ponta da lança do judiciário. Como disse a ministra Carmen Lúcia, do STF, que dar as costas ao oficial de justiça é dar as costas ao poder judiciário. Então, nós estamos nas ruas cumprindo ordens judiciais, nós cumprimos ordens judiciais do juiz da Cor, nós cumprimos cartas de ordem, nós cumprimos até cartas rogatórias de outros países. Somos nós que estamos lá, às vezes, lá na periferia, lá na comunidade, como também, às vezes, estamos lá numa intimação, numa citação do presidente da República. É um cargo muito nobre que devera ser tão nobre, mas não tem sido muito reconhecido nos últimos tempos. Então, essa é uma carreira agraciada, eu sinto muito orgulho de estar nessa carreira, algo que eu acredito que abrilhantou a minha vida, encheu de conhecimentos, e assim todos vocês que estão assistindo, meus nobres colegas de todo o Paraná, temos também servidores aí de outros estados assistindo, os nossos agradecimentos, curtam, comentem, para que a gente possa apresentá-los aqui em sessão da live,
Desses aspectos gerais, nós dividimos a live em 3 aspectos, que seriam os aspectos gerais, o dia a dia, as dificuldades que estamos enfrentando no dia a dia, e também nos aspectos legais. Por isso que nós trouxemos aí o Dr. Lodimar Rappaim, para enfatizar quais são os recursos cabíveis para que possam auxiliar os oficiais de justiça do Paraná. Começando agora com relação aos aspectos, eu queria que o Orlando pudesse nos falar, porque o Orlando ele está atuando diretamente nas ruas, lá em Palmas e região, porque o oficial não cumpre só mandados da sua cidade, ele cumpre em toda a região sudoeste, né, Orlando? Poderia nos falar alguma coisa do dia a dia, como que estão as questões dos oficiais de justiça, as dificuldades? Poderia nos narrar alguma coisa nesse sentido? Claro, Lucinei. Eu costumo dizer que, como você bem colocou aí, hoje o oficial de justiça, se alguém quiser ser oficial de justiça, tem que passar pelo concurso e ser técnico para ser oficial de justiça, e como bem colocou também o doutor Lodimar, que a fala é destinada a tanto os oficiais de justiça de carreira, como os oficiais de justiça da Lei 16.024, né? Mas em relação a essa questão do dia a dia, eu continuo na ativa, né? Eu tenho falado que essa pandemia, ela se divide antes, durante e depois. Nós passamos um momento, como todo o Brasil passou um momento muito difícil naquela primeira semana, onde ninguém sabia de nada, né? Ninguém sabia como seria o vírus, então muita gente fez, de fato, um isolamento social, né? Houve tudo que a gente não conhece, a gente teme, a gente sente muito medo. Então, houve aí as pessoas se fechando em casa. E assim também eu fiz, e assim eu tenho certeza que muitos servidores o fizeram no sentido de se proteger do vírus. Mas nós somos fazemos parte de um serviço público essencial. A gente sabe que os grandes heróis hoje são os profissionais da saúde, que estão aí atendendo nos hospitais, salvando vidas, mas existem alguns setores da sociedade que não podem parar, e um deles é a justiça, né? Nós temos aí a vara de infância, temos questões de perigo da demora, temos questões como Maria da Penha, em que a justiça ela deve acontecer no plano material, no plano formal e no plano material. E a gente sabe que no plano material, como você bem colocou, o longa-manos é o oficial de justiça que materializa a decisão judicial, senão algumas decisões que não acontecem sem essa materialização por parte do oficial de justiça, sem essa longa-manos, sem esse cumprimento da ordem judicial. Então, assim, no início, muita gente ficou preocupada, a gente participa de grupos aí no WhatsApp, no qual a gente debate as questões do dia a dia, pela incerteza. Primeiro, pela incerteza de não saber como que se daria a doença, contaminação e detalhes sobre isso. Segundo, como se dariam os cumprimentos judiciais. A gente se viu amparado pelo tribunal em alguns aspectos processuais, legais, em relação, por exemplo, a não colheita do ciente, a assinatura no mandado, né? Isso é algo que ajudou muito, né? E também a suspensão de alguns processos, de alguns tipos de processo, de algumas categorias processuais. Aí o que acontece? Mesmo assim, a gente precisava ir para a rua. E havia uma preocupação muito grande de contato, porque a gente que está na rua, está no dia a dia, você, em termos de vírus, pode estar recebendo o vírus, ou se você tem o vírus e não sabe, você pode estar distribuindo o vírus. E como você falou, Lucinei, para as pessoas do interior, aqui a gente não trabalha só na cidade. Às vezes, lá onde não tem vírus, a gente pode ser um portador desse vírus. Então, por isso, dessa importância desse cuidado muito grande. Muita gente ficou preocupado em relação a equipamentos de segurança, em como atuar, né? Preocupado em pegar a doença. E o que aconteceu? Num primeiro momento, quando o tribunal falou assim, não, só sai de casa quem é grupo de risco fica em casa e vai manter a indenização. Até houve uma tranquilidade, o pessoal trabalhou, foi para quem deveria ir, né, quem se entendia como, ou era classificado como não grupo de risco, né,
Mas aí aconteceu que acabou mudando a história. E a gente sabe que compõe a nossa remuneração a indenização, e ela é uma parcela substancial. O que acontece é que, a partir do momento que o oficial de justiça, que não recebe, que se enquadra no grupo de risco e tem que ficar em casa e não é amparado por uma indenização que compõe essa remuneração, eu vejo que muita gente está se arriscando, né, para receber, porque claro que o medo de pegar é muito grande, mas acima de tudo está o sustento da família, está a escola do filho, tem muitas questões envolvendo tudo isso, né? Aí o que acontece? Tem essa questão da indenização, que eu vejo que muita gente está se arriscando. No momento da diligência, embora você não colha assinatura, eu acho que isso aí também, eu coloco já uma questãozinha para o doutor Ludimar, a exemplo da Justiça Federal, com oficiais que eu converso, muitas vezes a nota de ciente, porque em razão da fé pública. Eu acho que essa pandemia está sendo uma experiência para todo mundo. Acho que depois da pandemia, muita coisa vai poder ser implementada e está sendo testada nesse momento, né? Mas, assim, fica essa questãozinha para o doutor, se puder colocar depois, mas já indo, finalizando, Lucinei, o que acontece? Muita gente está... no momento da diligência, você vai colher a assinatura e a parte assustada, preocupada, acaba se aproximando de você, inevitavelmente. Ela esquece todas as questões, toda a preocupação com o vírus e quer saber o que está acontecendo, se aproxima e quer pegar o papel e quer chegar pertinho de você. Então, é o risco. Eu acho que o assunto está aí, está colocado. O risco é grande, a gente está vivendo um dilema em relação à indenização, além dos dilemas que nós já temos em relação à instabilidade na função, né? Que eu não entendo que é uma função, entendo que isso deve ser algo definitivo. Você não é hoje e amanhã não é. Hoje estou oficial de justiça, amanhã não estou oficial de justiça. É uma questão muito importante que se defina isso, né? O doutor Ludimar vai colocar bem as questões legais e é importante que a gente seja amparado, tanto na questão financeira, né? Porque a gente sofre também ataques enquanto servidor público, não bastam esses ataques, tem os ataques também da falta, muitas vezes, de subsídios para o trabalho. Mas, a princípio, seria o dia a dia tá colocado na né? Muito bem. Está cortando o áudio, muito bem. Orlando, você levantou duas questões importantíssimas agora, em tempos de pandemia. A primeira questão é a indenização de transporte. Interessantíssimo. A segunda é a questão do contágio. Na questão da indenização de transporte, no início da pandemia, nós tivemos aí com o Tribunal de Justiça uma reunião e falamos que nós precisaríamos que se continuasse pagando a indenização de transporte, independente de relatório. Falamos com a presidência do tribunal e a presidência do tribunal acatou a nossa sugestão de início e assim foi. Mas logo após veio um decreto do presidente do Tribunal de Justiça dizendo que não, de que só para ter direito à indenização deveria ter o relatório. Há de se entender que, na oportunidade, muitas pessoas estão no grupo de risco. Essas pessoas que estão no grupo de risco, elas não estavam trabalhando. Então, se não estão trabalhando, não estão efetuando, lavrando ali o relatório para fazer jus à indenização de transporte. Ocorre o seguinte, que nós, do sindicato, entendemos que a indenização de transporte, ela não é relativa apenas ao combustível. Aí voltamos a falar com o presidente, numa reunião com o presidente, junto à direção do sindicato, e argumentamos dessa forma, por que foi cortado. E aí, esses oficiais de justiça, que estão no grupo de risco, perderam as custas judiciais, um decréscimo muito grande na sua renda familiar. Ainda vão perder mais ainda com a perda da indenização de transporte. Lamentavelmente, a decisão da presidência foi de que não estava devidamente legalizada essa questão pelo decreto 577 de 2008, que trata da indenização de transporte, que é um decreto regulamentar que vem da lei 16.023. Então, no entanto, nós não tivemos outra alternativa a não ser ingressar com uma ação judicial. Eu queria saber em que situação, para não avançar muito adentro de outras questões, com o doutor Ludimar, em que pé se encontra essa ação judicial que o sindicato propôs para salvaguardar todos os oficiais de justiça,
para que, em termos de pandemia, não venham ter que fazer o relatório, porque, entende-se, mais uma vez, friso, o relatório, a indenização do transporte não é só para combustível. Eu queria que o doutor Ludmar nos desse uma palavra sobre esse assunto. Bom dia novamente àqueles que entraram depois. Antes de falar isso, Lucinei, eu quero reforçar uma questão importante que o Orlando colocou, que o que acontece? Nos últimos anos, os últimos governos nacional, estadual e até municipais, eles trataram o servidor público como um problema para o Estado brasileiro, como um problema para a sociedade. Ora chamaram de privilegiados, ora chamaram de marajás, ora disseram que eram parasitas do Estado, ora disseram que eles queriam ficar com a geladeira cheia enquanto o resto do povo estava com a geladeira vazia. E agora, me parece que com a situação que se criou, ficou transparente, ficou explícito a importância que o servidor público das diferentes áreas tem. Porque se, por um lado, o pessoal da saúde está tendo que enfrentar no dia a dia o trabalho lá dentro do hospital, lá na UPA, na unidade básica, nos consultórios, nos laboratórios e tal, seus oficiais de justiça têm que continuar cumprindo os mandados, porque, como bem dito, o oficial de justiça não é um mero estafeta, né? Ele é uma extensão da justiça, é o mensageiro da justiça, de fato. Então, isso ficou muito claro agora, a indispensabilidade dos servidores públicos nesse processo todo, né? Outra questão que me parece que fica explícito, Lucinei, Orlando e pessoas que estão assistindo, é o quê? É que está revelado, se alguém tinha alguma dúvida, o que representa essa instabilidade que existe no âmbito do Tribunal de Justiça do Paraná. Quando você, ao invés de dar uma remuneração permanente maior para os trabalhadores, você cria uma remuneração baixa e cria penduricários. Cria o penduricário das custas, cria o penduricário da indenização de transporte, e daí, quando surge uma situação como essa, você diz o seguinte: não está no decreto, então por isso eu não posso pagar. Poxa vida, quem que faz o decreto judiciário? É o presidente do tribunal. Então, se não está num decreto, né, você pode colocar, é um decreto, é um ato que não depende do Poder Legislativo. A previsão da indenização já está lá na Lei 16.023, que é a lei que criou o cargo do analista e do técnico judiciário, que foi quando extinguiram o cargo de oficial de justiça de carreira, extinguiram o cargo de escrivão, extinguiram vários cargos, né? Então, por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo aqui? Por quê? Porque quando veio a pandemia, né, algo, como disse Orlando, inesperado, e que a gente não sabia como lidar com isso, vieram os primeiros problemas. Porque assim como quando um servidor, cumpridor de mandado, se afasta por um outro motivo, assim como o oficial se afasta por um outro motivo, ele acaba deixando de receber a indenização de transporte. E como bem disse, administrativos que nós fizemos ao Tribunal de Justiça e depois na ação judicial também, nós demos muita ênfase no quê? De que essa indenização de transporte não é verdadeiro que é para custear a despesa com o carro, com o combustível, com o ônibus, sei lá o quê. Ele integra a remuneração. Por quê? Porque o tribunal fez uma opção por pagar menos para esses servidores e criar essa vantagem adicional. Então, nós fizemos o pedido administrativo, todas as questões foram colocadas, foi pedido, então, que voltasse ao decreto anterior, o decreto que dizia que mesmo os afastados, mesmo os que estavam em atividades, ficavam dispensados da realização de relatórios durante a pandemia. Nós pedimos o quê? Que fosse restabelecido o conteúdo desse decreto. O que o tribunal, a presidência do tribunal disse? Olha, eu não vou deferir. E, de fato, não deferiu. Indeferiu o pedido do sindicato administrativamente, como disse o Lucinei, num primeiro momento estava garantido, depois foi retirado, e aí nós não tivemos outra alternativa a não ser judicializar a questão. Então, nós propusemos uma ação judicial que tramita, né? Está o número aí, será apresentado o número, pelo Projude, as pessoas podem acompanhar. Nós pedimos uma liminar para manter o pagamento até o final da pandemia, né, e restabelecer a desobrigação de fazer o relatório. Inicialmente, o juiz indeferiu a liminar, alegando que se trata de verba indenizatória
e que, portanto, por ser uma verba indenizatória, estaria condicionada à contrapartida que seria o cumprimento dos mandados e o relatório permanente, mas dessa está aí na tela o número dos autos, né, que podem ser acompanhados pelo Projude, mas nós já estamos, né, nós acreditamos na tese e nós estamos, então, já providenciando o agravo do instrumento para pleitear junto ao... Foi uma ação em primeiro grau, né? Então, para pleitear junto ao tribunal que no agravo do instrumento, então, conceda. Porque eu sempre digo assim, se o tribunal entende que é um direito ao ponto de dizer, vão lá e judicializem, por que é que ele não defere administrativamente? Eles querem transferir a responsabilidade para outros, para depois dizer o seguinte, vocês não conseguiram a indenização de transporte porque o sindicato não conseguiu. Mas quem tem a competência, a prerrogativa para pagar independente da ação judicial, para determinar o pagamento, é a presidência do tribunal. Então, a ação está nessa fase, ainda está em fase para o Estado apresentar a contestação, então é um processo longo, mas nós estamos providenciando já a interposição do agravo. A doutora Raquel, que está acompanhando mais de perto essa ação, nós estamos providenciando a interposição do recurso agravo do instrumento junto a uma das câmaras do Tribunal de Justiça do Paraná. Enquanto já aproveitando, Lucinei, já para dar um pequeno comentário com relação àquilo que o Orlando levantou, né, na verdade, nós estamos vivendo tudo muito diferente, né, nesse momento. Então, não é só o fato de não pegar a assinatura da pessoa e que daí tem a fé pública do oficial de justiça, nós estamos vivendo isso em vários lugares, né? Antes do início da live, nós estávamos comentando, né, o quanto no Poder Judiciário essa conversa eletrônica à distância, sem ser o olho no olho, está se concretizando, né? Então, hoje, você já não precisa mais se deslocar de Curitiba para ir a Brasília fazer uma sustentação oral, porque você pode fazer pelo computador. Você não precisa se deslocar lá de Palmas para vir a Curitiba no Tribunal de Justiça para fazer uma sustentação no órgão especial e tal. Mas isso tudo tem as consequências também, né? O home office, esse trabalho à distância, ele é algo assim que nós, eu digo nós e a direção do sindicato, nós precisamos pensar bastante sobre isso. Por quê? Porque pelos dados que foram levantados, o que se diz? Se diz o seguinte, que aumentou a produtividade em 40%. Pode ser verdadeiro isso, eu não tenho dados nem para dizer que sim, nem dizer que não. Mas, por outro lado, nós não podemos esquecer, como alguém disse numa transmissão que eu assisti do Tribunal de Justiça, que, num primeiro momento, alguns servidores não tinham computador em casa. Tiveram que pedir autorização para levar o computador do tribunal para casa para poder trabalhar. Quando ele está em casa, quem que paga a internet dele? Quem que paga a energia elétrica dele? Quem que paga o telefone dele? O tribunal não precisa pagar deslocamento, não precisa pagar luz, água, nada, material de higiene, de limpeza. Então, nós temos que pensar cuidadosamente nisso, porque pode ter sido uma forma de baratear, né, o Poder Judiciário à custa de quem? À custa do servidor. Então, vamos pensar agora num servidor que está afastado em casa, sem custas, sem indenização de transporte, e aqueles que estão trabalhando tendo que fazer com todos os recursos próprios, né, o cumprimento das suas obrigações funcionais. Então, eu acredito que é correta a precaução, nós não podemos ninguém, né, nós estamos vendo aí um presidente da República que dizia que não passava de uma gripezinha a pandemia e ontem revelou que está com coronavírus, né? Então, nós precisamos saber que há uma responsabilidade social por parte de todo mundo, e os oficiais de justiça têm essa responsabilidade para com o cidadão jurisdicionado, para consigo mesmo e para com os seus familiares. Porque a partir da hora que ele for contaminado, a repercussão não é só nele, é em toda a família e todos que estão próximos dele. Legal. Eu queria, antes de chamar o Orlando, eu queria que ele falasse um assunto, eu quero falar que, então, fazendo o resgate, nós entramos com um pedido administrativo, né, como o doutor falou, para que se mantenha a indenização de transporte, e foi negado, foi indeferido. Em reunião com o presidente reafirmou dizendo que manteria o indeferimento e que só alteraria com
questão judicial. Se fosse uma sentença judicial, ele poderia alterar para que os oficiais possam ter direito aí à indenização de transporte sem o relatório. Nós entendemos que isso é muito simples de se acontecer. Basta o Tribunal de Justiça, na sua regulamentação do Decreto 577, mencionar e dispensa a obrigatoriedade do relatório. O tribunal vai ficar amparado, legitimado legalmente, e os oficiais vão estar amparados nessa questão também. Enfim, nós estamos aguardando, entramos com a ação judicial, o doutor acabou de explicar que a ação judicial teve pedido liminar, o pedido liminar foi indeferido, já está com um recurso próprio já para ser impetrado, e também vamos aguardar julgamento de mérito. Então, é uma situação que vai se arrastar por alguns tempos, né? E os oficiais de justiça passando, às vezes, grande dificuldade em suas residências. Com o consignado todo já comprometido, sem as custas, sem indenização de transporte. Em épocas de pandemia de solidariedade, nós estamos passando por essa mazela, por essa dificuldade. Enfim, outra situação, eu queria chamar o Orlando para nos falar, é que há rumores de que, além dos oficiais de justiça perderem a indenização de transporte, muitos oficiais de justiça estão no grupo de risco, parece-me que estão sendo, há rumores de revogação dessa designação enquanto oficiais, para que eles possam trabalhar nos cartórios de forma remota. Pois é uma situação complicada. O que o Orlando me fala com relação à estabilidade dos oficiais, dos técnicos? Qual garantia que eles têm? E vamos discutir esse assunto, porque chega numa época de pandemia, tira você de oficial de justiça de uma hora para outra, e assim fica difícil para nós manter a nossa carreira, né? Então, para as pessoas que estão chegando agora, né, a gente está se encaminhando para a metade da live, bom dia. Eu acho assim que essa é uma questão que já preocupa a categoria desde o início da lei, né? Desde quando eu estava fazendo o curso lá em 2010, quando se falava a respeito da estabilidade. Para mim, sob o meu ponto de vista pessoal, aqui fazendo uma introdução sobre o tema, Lucinei e Dr. Ludimar, eu penso que uma aberração. Você não pode dizer... a questão do oficial de justiça, ele traz consigo uma série de bônus e ônus, né? Claro, bônus de estar distribuindo a justiça e tudo, mas você não pode deixar de ser oficial de justiça do dia para a noite. Como é que você vai estar hoje cumprindo mandados e amanhã você não vai estar? Principalmente em cidades pequenas, você... É como, vamos fazer por analogia, um policial. Hoje eu sou policial, amanhã eu não sou policial. Eu acho que, acima de tudo, é uma desvalorização na carreira, na função, né? Essa instabilidade, né? A gente, desde o início, juntamente com o Sindijus, a gente tem lutado, tem tentado conquistar essa estabilidade. Na verdade, a gente fala em conquista, mas eu vejo como um direito. Uma vez que, quando você prestou o concurso, você tinha lá no edital a possibilidade de ser oficial de justiça. Então, o que acontece é que a possibilidade de você sair faz com que você reprograme toda a sua vida, né? Então, assim, foi muito debatido, foi questionado, a gente trabalhou em várias frentes, no Tribunal de Justiça, em grupos de trabalho, até mesmo no comitê gestor foi colocada a questão. Enfim, eu acredito que, de repente, falta um pouco de vontade por parte da administração, no sentido de conferir a esses servidores uma estabilidade para trabalhar mais tranquilo, né? Tudo se comunica. A questão da indenização, que nós estávamos falando, ela é indenizatória. Então, assim, é até compreensível que o tribunal, que a decisão tenha sido no sentido de indeferir, porque ela é de caráter indenizatório. Então, aí eu já vejo a necessidade de mudar o caráter dessa indenização, que não seja indenização, que seja um adicional, ou que seja incorporado mesmo no vencimento do servidor, e que ele tenha essa estabilidade para poder trabalhar tranquilo, para não estar acontecendo. Eu acho que essa pandemia traz experiências para a gente nesse sentido. Veja como a natureza desse pagamento interfere na nossa vida, né? Ele sendo indenização e sendo uma fatia grande da remuneração do servidor, uns estão arriscando a própria vida, quem sabe omitindo que são do grupo de risco para trabalhar, colocando a vida em risco, para perceber essa parcela da remuneração, que é a indenização. Então, eu vejo uma necessidade muito grande de que seja revisto isso,
né, através de lei, obviamente, mas que seja, e que esses dois pontos sejam encobertos, que é a questão da indenização de transporte, que ela deixe de ser indenização e passe a compor o salário do servidor, e essa questão primordial da instalação da função. A gente não tem casos, muitos casos, porque percebe-se que uma vez que você entra na função, uma vez que você está cumprindo as atividades concernentes com as de oficial de justiça, você está envolto de uma série de fatores, então a gente não vê muita gente saindo, mas há um temor. Veja, tem servidores que estão há 10 anos na função e podem, quem sabe, voltar para o cartório. Então, assim, isso muda toda uma programação de vida, então é bem complicado. Eu acho que essa questão da instabilidade na função, Lucinei e doutor Ludmar, é uma questão, como eu sempre defendi, é uma questão prioritária a ser colocada. A gente sabe que todo ato deve ser motivado, né, por princípios aí de motivação de ato, mas o motivo que você pode colocar pode ser diverso, né? Então, eu acho assim, o tribunal precisa de uma reformulação importante nesse aspecto, valorizar o oficial de justiça, valorizar aquele que está frente ao jurisdicionado, está distribuindo a justiça. Se eu fosse a administração do tribunal, eu ia querer, a minha intenção seria valorizar ao máximo a cara ou quem me representa, né? Valorizar quem está indo em meu nome. Eu acho que quando você valoriza o oficial de justiça, você está valorizando quem está te representando, né? Representando a justiça, distribuindo a justiça, né? E a minha preocupação, e eu deixo a questão para vocês aí, é que de todo esse universo de servidores, como bem colocou o doutor Ludmar, não bastam os ataques do próprio governo, né? Sob o meu ponto de vista, do próprio governo em relação aos servidores públicos que passaram num concurso que estava ali disponível, que agora são tratados como parasitas, né? As pessoas esquecem que servidor público é o professor também, as pessoas esquecem que servidor público é aquele que atravessa um rio para vacinar um indígena, uma pessoa. Então, não bastasse todos esses ataques estritamente, de uma forma restrita, que o oficial de justiça passa por dificuldades de ordem jurídica, né, na carreira, passa por dificuldades de ordem de dia a dia do trabalho. A gente está exposto, né? Você vai levar o mandado judicial, vai levar o cumprimento da justiça diretamente para a pessoa, que chega nervosa e se aproxima, não respeita a distância, quer a caneta, não... Então, é muito complicado. Eu acho que existem vários fatores: remuneratório, jurídico e na prática. E, como eu bem falei no início, existe o antes, o durante e o depois. Depois que tudo isso passar, a minha preocupação é com essa contenção, com essa represa de mandados que estão vindo. Eu entendo que o tribunal, nesse momento, deve se preocupar, e eu tenho certeza que todos os juízes já estão pensando nisso, ou as comarcas estão pensando nisso, e eu acho que deve haver uma sintonia com o tribunal, com a administração, no sentido de como proceder no retorno. Nós temos aí a Andréia, do Sindijus, que faz parte de uma comissão, o sindicato está acompanhando algumas questões de retorno à atividade. Eu acho que isso deve ser pensado também no viés do servidor que está trabalhando diretamente com o jurisdicionado. Então, assim, o pós me preocupa, e finalizando aqui essa intervenção, Lucinei, me preocupa também a questão do oficial de justiça enquanto proteção, enquanto álcool em gel, aparatos de segurança e tudo mais. Mas fica, eu acho que uma experiência, eu acho que esse é um dos pontos que até o doutor Ludmar pode colocar, uma experiência grandiosa em relação à colheita da nota diciente, tá? Porque não está acontecendo problema nenhum, os oficiais de justiça estão mostrando o seu valor, estão mostrando que levam a sério a prestação do serviço jurisdicional, no sentido de estão colocando à prova a sua fé pública e estão mostrando que levam o trabalho a sério, né? Portanto, tanto que ninguém está pegando a nota diciente para não se contaminar e, ao mesmo tempo, não está havendo problema,
discussões a respeito disso. Eu acho que isso é uma experiência positiva que fica em relação ao nosso trabalho. Então, da estabilidade, da criação da área de atividade, Orlando, nós ingressamos com um pedido, por intermédio do Dr. Ludmar, um pedido administrativo, que é o CEI 65284, 15 de 2019. Então, se alguém quiser, depois a gente pode mandar por intermédio de e-mail o número do CEI, que fala da criação da área de atividade. O doutor Ludmar fez um excelente trabalho jurídico, vislumbrando alterar a lei 16.023, aonde que consta lá as carreiras analista, técnico judiciário. Nós criaríamos um terceiro quadro ali, que seria técnico judiciário oficiais de justiça, que seriam funções próprias. A nomenclatura em si não é tão assim relevante, mas sim a característica de se colocar na lei 16.023 e consolidar dessa forma a questão da estabilidade aí para esses profissionais. Não adianta a gente ganhar muito bem, né, correr atrás de tanta coisa, se está em um momento para outro, o juiz não vai com a cara do oficial de justiça e estala os dedos e tira esse técnico judiciário designado para as funções internas. Então, nós temos que consolidar isso. Esse CEI, o último movimento dele, saiu do DEPLAN uma nota, um parecer, de que, como existe já um projeto que trata com um projeto diverso, o projeto da 219, que está lá no CNJ, então ele fez essa manifestação do DEPLAN dizendo que existe já um projeto. Nesse sentido, ficou estagnado o nosso requerimento até que a questão da 219 seja julgada. Falando de 219, dia 21 próximo, é possível que venha a ser julgado a questão da isonomia, que trata também de várias peculiaridades dentro dela, do cargo dos oficiais de justiça. Eu queria agradecer aqui a presença das pessoas que estão assistindo e que estão se manifestando, inclusive mandando algumas perguntas. Nós vamos, na sequência, agora responder, porque a live, o tempo é muito exíguo, né? Então, eu queria agradecer a presença aqui do Fernando Sassamoto, Tiago Cortellini. O Tiago é da direção, sempre está presente com a gente. A Andréia é da direção também, a Arlete, o Leandro, a Aureci Andrade, Tiago Henrique, João Gomes, Osmar Filho, José Paulo Muzeca, Wilson Saito, Mário Brumental, Eliezer Willi e o Viterbo Zanoni. E também aí nós temos aí a Carol, que está assistindo também, já mandou uma pergunta, já nós vamos entrar na pergunta que ela nos mandou. Aos demais oficiais de justiça que estão assistindo, que não se manifestaram, e o nosso agradecimento por estar participando dessa live, muito importante essa participação. Também quero mandar um abraço ali para o Nilson, oficial de justiça lá de Arapongas, que está de aniversário hoje aí, e fica aí um abraço fraterno do sindicato para ele e para todos os oficiais que estão de aniversário nessa data também. Vamos começar com algumas perguntas. Vamos começar com algumas perguntas aqui que trouxeram aqui as perguntas. A Daniela veio perguntando, a Daniela Vitorelli. Eu acho que nós já até falamos alguma coisa nessa questão, mas vamos ler a pergunta da Daniela. Quando tudo isso passar, e vai passar, gostaria de saber como ficará o trabalho dos oficiais, pois já estamos indo para 6 meses de mandado parado, processos parados que dependem dos mandados, ato do oficial de justiça. Vai ter um limite de mandado para a central fazer para os oficiais por dia, ou vai sair mandado a gosto da secretaria, ou vai sair a rodo, ou vai sair uma avalanche, né? Então, acho que o Orlando levantou essa questão. Essa questão aqui, nós entramos com 2 pedidos, um pedido da limitação de mandados, e já respondendo, né? Um pedido de limitação de mandados, cujo pedido foi julgado, foi feito pelo doutor Ludmar Rafaim, pelo escritório dele, foi julgado pelo Conselho da Magistratura e foi negado, foi indeferido. Veio a pandemia, reforçamos novamente para que, levantando essa questão da avalanche de mandados, como se daria o retorno, o pedido que foi feito também foi indeferido com base na decisão do Conselho da Magistratura. Eles entendem que os oficiais de justiça, por estar nessa avalanche, todos os servidores estão na mesma avalanche. É uma coisa, acho que não liga bem com a outra. Nós entendemos que o oficial de justiça é um trabalho peculiar, sui generis. Então, nós entendemos que não, e dessa forma, para resolver essa questão, tanto essa da limitação de mandatos, do retorno, viu, Daniela? Com relação ao retorno, com relação, inclusive, da indenização de transporte do grupo de risco, as pessoas que estão, às vezes,
nesse rumor de que vão trabalhar e voltar para os cartórios e perder a designação, nós já solicitamos do sindicato uma reunião em caráter de urgência com o presidente do tribunal. Já encaminhamos por intermédio do desembargador Fernando Prazeres, e a direção está atenta para que, assim que for marcada essa reunião, mais uma vez levarmos até a administração para ver se há uma solução nesse impasse. São perguntas importantes. Uma outra pergunta chegou aqui, eu queria que o Orlando falasse alguma coisa, é o Rogério Oliveira. Os técnicos cumpridores, os técnicos oficiais de justiça, que estão afastados por ser grupo de risco, o que pode fazer a designação ser revogada? Bom, Orlando, eu ia passar para você essa pergunta, mas acho que já foi falado, né? Nós temos aí uma reunião com o presidente, na iminência de uma reunião com o presidente, e cuja reunião você também vai participar para a gente levar até ele essa questão, cuja preocupação é do Rogério Oliveira. Eu queria passar para você, Orlando, a questão que a Carol perguntou, ela fez uma pergunta interessante, eu passo para você e você responde na medida do possível. Considerando o aumento de casos de transmissão do Covid, você sabe, Orlando, que nós temos oficiais de justiça morrendo no Brasil aí, e no mundo tem vários profissionais que atuam na mesma seara que a nossa e estão morrendo. Levando em consideração que nós fizemos um pedido, um requerimento ao Tribunal de Justiça para que se façam testes de Covid nos oficiais. A resposta foi do Centro Médico. Ainda tem um despacho do doutor, da assessoria da presidência, que ainda não está para visualização. Mas o despacho do Centro Médico foi que apenas profissionais de saúde e guardas municipais têm direito, que não há recomendação sanitária fora isso. Quer dizer, o oficial de justiça está fora dessa questão de contágio direto, né? Infelizmente. Então, considerando a pergunta da Carol, considerando o caso de aumento da transmissão do Covid, vocês entendem possível restringir os feitos considerados urgentes, porque nós só atuamos em feitos urgentes, visando diminuir a exposição dos colegas oficiais de justiça, considerando que o isolamento social é a melhor prevenção? Eu queria que o Orlando falasse alguma coisa, se dá para restringir mais essas questões urgentes. Até porque teve um parecer dias atrás agora, Orlando, que uma juíza solicitou informações à corregedoria, e a corregedoria se manifestou dizendo que basta o juiz declinar, motivar o fato da urgência que o oficial deve cumprir. Então, nessa seara, dá para se restringir mais ainda? Ou você acha que já se restringiu toda a atividade do oficial de justiça e tem algumas coisas que possam ainda ser feitas de outra maneira? Então, eu vejo, eu vou além dessa questão, Lucinei e doutor Udimar, que até pode fazer uma análise jurídica dessa questão. Eu vejo assim, vai muito além da determinação do que é ou não urgente. Eu acho que a questão é a uniformidade, né? O que me preocupa, a gente tem conversado com colegas de diferentes comarcas do estado, e o que preocupa, na verdade, é que não há uma uniformização. Claro que tudo depende do caso concreto, né? Tudo depende da situação concreta, né? A gente vê que no direito tudo se volta ao fato concreto, porque às vezes há realmente uma questão de urgência e que ali o judiciário precisa intervir. Aí não há o que fazer, é urgência, sim, e se um juiz fundamenta, o judiciário tem a questão do princípio da reserva legal, então alguns atos têm que são da jurisdição mesmo. Então, assim, depende do caso concreto, mas o que me preocupa é algumas comarcas não observarem o que os próprios ofícios circulares, o que as próprias determinações da administração colocam, né? A revelia do que é colocado acabam expedindo mandados que não são necessários ou intimações para que sejam cumpridos mandados que não sejam necessariamente urgentes. Isso já está ali, tá posto da impossibilidade. Em relação à questão da revogação, que foi colocado pelo colega ali, esse temor, eu acho que isso aí é algo que a gente deve analisar, inclusive, na questão da saúde mental do servidor, né? Como que você vai trabalhar amando o que faz, se identificando, prestando um concurso, já pensando na possibilidade de trabalhar como oficial de justiça? Às vezes as pessoas me perguntam, como eu gostaria de ser oficial de justiça, assim como algumas pessoas falam, eu gostaria de ser professor, eu gostaria de ser caminhoneiro, né?
hoje, para você ser oficial de justiça, tem que prestar um concurso e ser designado. Claro que existem requisitos, você tem que passar numa prova, você tem que fazer um curso interno ainda para que você seja designado. Mas trabalhar com essa pressão psicológica, isso é muito maléfico, isso é algo que deixa o servidor doente. Para o Rogério, né, que foi colocado ali, eu vejo assim, cabe ao sindicato acompanhar caso a caso possíveis questões de assédio, né, possíveis questões de, sei lá, preconceito, porque assim, e levantar todas as situações. Eu acho que o sindicato deve levantar todas as situações, conversar com proximidade com esse servidor. Eu acho que esse servidor deve procurar o sindicato para procurar o Lucinei, a mim ou qualquer outro integrante da direção para colocar o seu caso, né, expor a sua preocupação. Óbvio que há situações que a revelia também do que foi colocado, o que está positivado, que existe o oficial de justiça rotativo. Isso não pode acontecer. Eu estou na função de forma rotativa. Aí o cara não pode reclamar se ele entrar e sair, né? Se ele aceita essa situação, né? Eu acho que vai muito, então, de a gente fortalecer a luta, convocar sindicato, juntar-se ao sindicato, que é quem nos representa, para lutar por essa estabilidade, que é um direito. Para trabalhar com uma saúde mental tranquila, para você poder trabalhar de uma forma mais tranquila. Em relação aos atos, eu acho que a gente deve sim restringir, porque a gente está vendo que, principalmente no interior, Lucinei e doutor Ludimar, a gente está vendo que esse é o momento que a pandemia está se aproximando do interior. A gente vê aqui em Palmas, por exemplo, a gente está superando 50 casos. Tem uma cidade aqui ao lado que é parte da comarca. Olha, veja bem, aqui em Palmas tem uma cidade que faz parte da jurisdição, tem lá seus 20 mil habitantes, nem isso, não chega a 20 mil habitantes, que passou de 200 casos. É um percentual muito grande da população e a gente vai cumprir mandados nessa cidade. Então, assim, em alguns casos, eu vejo que há que se ter um bom senso por parte da jurisdição, por parte da administração, e, se for necessário, sim, restringir atos para que o oficial de justiça não se exponha ainda mais, né? Legal, Orlando. Isso vai de acordo até com a manifestação do Tiago Cortellini, teu companheiro aí de Palmas, né? Tiago Cortellini, ele falou para nós enfatizar aqui, numa das perguntas dele, o Decreto Judiciário 227/2020, que fala da questão da restrição. Eu acho que é isso daí, a Carol está certa, eu acho que você também está certo. Quanto mais restringir, menos perigo de contágio, né? E a questão também, vem a questão também humana, né? A questão aí que nós estamos com poucos oficiais de justiça atuando. E quanto mais se abre o leque, o acúmulo de serviço vai ser absurdo, né? Nós temos uma pergunta, eu queria passar para o doutor Ludimar, mais uma vez agradecer aos participantes, está vindo bastante pergunta, as pessoas estão participando, me mandem o nome, participem, façam aí o comentário que eu possa ver o nome dos que estão assistindo, né? Doutor Ludimar, estão falando aqui, deixa eu só me organizar aqui, porque não está fácil, não. É a primeira vez que a gente faz a live, eu acho que está indo até muito bem. Eu agradeço aí a compreensão de todos. A Ana Paula, ela falou assim, bom dia. A contaminação por Covid caracteriza-se acidente de trabalho? Então, é uma pergunta jurídica, eu acho que o doutor Ludimar possa falar alguma coisa nesse sentido. Antes de responder a pergunta da Ana Paula diretamente, eu quero resgatar algumas questões que o Orlando colocou aí, que são importantes. Primeiro, deixar bem claro que lá em 2008, quando foi aprovada a Lei 16.023, o sindicato lutou até onde deu para não deixar extinguir o cargo de oficial de justiça, que é um cargo perene, tá? Então, essa é a grande diferença. Os técnicos judiciários que hoje fizeram concurso, passaram e que hoje cumprem mandados, se não fosse aquela lei extinguindo o cargo do oficial, eles poderiam ter feito o concurso para oficial de justiça e estariam com uma estabilidade maior. Essa é a primeira questão. A outra, que me parece importante de lembrar,
é que até um tempo atrás os oficiais de justiça recebiam adicional de risco de vida. O sindicato conseguiu que ele fosse incorporado ao vencimento base. Hoje não existe o adicional porque ele está no vencimento base. Há toda uma discussão e há vários pedidos do sindicato para que as custas judiciais dos oficiais de carreira fossem transformadas em um adicional incorporável, inclusive à aposentadoria. E nessa mesma linha de raciocínio é que vai a discussão da indenização de transporte. Outra questão, o Orlando disse que parece que falta vontade do tribunal de assegurar a estabilidade. A nossa proposta para assegurar a estabilidade do técnico era a criação de uma área de atividade, como existe em outros setores, quer dizer, como existe na Lei 1366 dos servidores do quadro do Poder Executivo, onde um cargo de nível superior é chamado Grupo Ocupacional Superior, profissional, e dentro dele tem várias áreas de atividade, que poderia ser também. Eu diria que não é falta de vontade apenas. Eu diria que é uma questão deliberada. Há um tempo atrás eu participei de uma reunião com um juiz auxiliar da presidência, onde ele disse que a instabilidade do técnico era algo importante e deixou claro que era para manter o poder do juiz, porque o juiz, na hora que quiser, retira ou mantém esse servidor. Então, essa é uma questão importante. E com relação à incorporação de gratificações ao vencimento, não é algo impossível, né? A Carol está participando aí, ela é analista, e ela sabe que quando os primeiros analistas entraram no Tribunal de Justiça, eles tinham uma GAD, que era a gratificação. E essa gratificação, com a luta do sindicato, ela foi incorporada ao vencimento base, portanto, sem nenhum risco de perder mais, e incorporável à aposentadoria. Quanto à pergunta, a sábia pergunta da Ana Paula com relação à contaminação por Covid. Foi aprovada uma medida provisória que dizia que, na medida provisória, dizia que o trabalhador do serviço público, todo ele, que fosse contaminado pelo Covid, teria que provar que a contaminação se deu no ambiente de trabalho para caracterizar como acidente de trabalho e, portanto, com todas aquelas consequências que nós sabemos que tem o acidente de trabalho. Só que esse dispositivo da medida provisória, ele foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, se um oficial de justiça estiver trabalhando e ele adquirir o coronavírus, ele não, na forma como está colocado, ele não poderá, não precisará comprovar que a contaminação se deu no ambiente de trabalho, porque presume-se que ela ocorreu porque ele continuou trabalhando e o vírus está solto por aí. Então, é muito importante isso. Agora, por outro lado, nós sabemos, eu tenho dito isso, posso estar equivocado, mas me parece que as coisas já estão indo por esse caminho. Que quando passar essa pandemia, nós teremos muitas e diversas e as mais variadas ações judiciais. Sejam ações judiciais em face do Estado, sejam ações judiciais em face de entidades privadas e tudo mais. Então, toda a prova que o servidor conseguir guardar, né, é importante, porque ela poderá ser necessária numa eventual mudança de entendimento, porque nós sabemos que todo gestor público, todo empregador, tudo que ele não quer é que o adoecimento se caracterize como doença do trabalho. Alguém falou aí, e é verdade, o adoecimento não está se dando só pela contaminação, está havendo um adoecimento mental das pessoas por conta dessa situação toda colocada. E nós estamos quase caminhando para o final do tempo e não posso deixar de falar uma questão muito importante. Vejamos, hoje, porque foi falado várias vezes em limitação de mandados, o sindicato propôs várias vezes, né, que fosse limitado. Por quê? Porque hoje não há uma limitação, é um número muito grande de mandados a serem cumpridos, e quando o servidor não consegue cumprir todos os mandados, o que acontece? Abre processo administrativo disciplinar para penalizar esse servidor. Nós temos muitos oficiais de justiça respondendo processo administrativo disciplinar por não ter conseguido, por falta de condições, cumprir todos os mandados que foram distribuídos para ele. Então, é muito importante que a gente retome todas essas questões, né, e que a gente insista na limitação de mandados, insista nas condições adequadas de trabalho, e sempre fala assim, quando a pobreza entra pela porta, o amor sai pela janela, né? Então, o que acontece? Os oficiais de justiça, quando tem a sua indenização de transporte cortada, quando tem as custas cortadas, o que acontece?
vai repercutir lá na casa dele. Vai repercutir lá na casa dele, porque é menos recurso entrando em casa, é mais dificuldade financeira para a família, e isso pode gerar um adoecimento de todo o grupo familiar a que ele pertence. Bacana, é isso daí. A questão da limitação, doutor, eu entendo assim, até na Justiça Federal há uma limitação. Lá é 140 mandados mês. Para que as pessoas possam entender o que é a limitação, nós não podemos estar aí adstrito a cumprir ilimitadamente o número da demanda que a população requer do Poder Judiciário. Nós temos aí 140 mandados, nós temos oficiais de justiça com 800, 600 mandados mês. Ele não tem qualidade de vida, ele adoece, ele pega depressão, ansiedade, mal de burnout, e assim por diante. E se tem uma limitação na esfera da federal que sirva de parâmetro, é porque nós estamos preocupados com a saúde do servidor. Então, tem que ter uma regulamentação. Não pode ser assim, o caminhão ele consegue carregar lá 10 mil quilos e nós vamos colocar 20 mil quilos. Isso daí não é problema do servidor, isso é problema da estrutura do Estado. O Poder Judiciário tem que dar as condições necessárias para que possa atender os jurisdicionados. Não é o servidor que vai fazer das suas tripas e corações para dar conta da demanda. Aí, ainda por cima, vem a questão do PAD, vem a questão da perseguição, aí nasce o assédio moral, e assim por diante. Então, é uma questão muito melindre, muito necessária nessa situação. Tem uma pergunta aqui, a Carol falou e acabou de me mandar aqui também, doutor, mas para explorar o senhor mais um pouquinho, porque nós já estamos quase que encerrando. A questão da insalubridade, nós estamos falando aí do risco dos oficiais de justiça e dos profissionais que atuam no trabalho externo. Parece-me que existe já, o sindicato vai protocolar. O senhor tem mais alguma informação sobre essa ação, esse pedido? Então, Lucinei, Orlando e pessoas que estão acompanhando, e Carol que levantou a questão. Foi formulado um pedido, sim, para que seja pago adicional de insalubridade aos profissionais que continuam trabalhando diretamente com a população, e daí, por isso que eu falei lá no começo, não são só os oficiais de justiça. O pessoal do psicossocial, por exemplo, também continua fazendo. Também continua tendo que ir nas casas das pessoas e tal. Então, há esse pedido, foi formulado, a gente, embora a Lei 16.024, embora tenha sido revogada a Lei 16.008, 16.008, que previa o risco de vida e periculosidade e tal, mas o Estatuto do Servidor Público Estadual, que é 6174 de 1970, ela prevê o adicional de insalubridade e o risco de vida. E o CNJ já tomou decisão dizendo que o regime jurídico dos servidores como um todo, nessas questões de direito, prevalece sobre o Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário, que é o que aconteceu em relação a um pedido de providência lá do Rio Grande do Sul, já há um bom tempo atrás. Então, com base nisso, com base na norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho, por analogia, o sindicato está pedindo, sim, que seja assegurado o pagamento do adicional de insalubridade. E para que eu não esqueça, né, na ação judicial, quem discute a indenização do transporte, há o pedido de pagamento dos valores impagos, né? Então, vamos supor que a liminar não venha a ser concedida e só ao final seja julgado procedente a ação. O pedido é que esse período que as pessoas ficaram afastadas, elas tenham direito a receber. Muito bem. Doutor, em Orlando, tem o Rogério Oliveira, ele é técnico oficial de Londrina, e ele fala que estão afastados por ser grupo de risco. O que fazer para não ter designação revogada? Nós falamos na questão aí, que também é um lamento nosso, né? E do concurso. Talvez possa ser respeito ao trabalho do sindicato para buscar a questão do concurso. Rogério, com relação a isso, nós temos aí a criação da área de atividade, para que não haja revogação. Essa é uma das questões. A outra questão, que muito embora não é o nosso objetivo principal é dar a melhor qualidade de estabilidade. É a questão da 219. Lá na 219, nós lutamos e colocamos dentro dela que para se tirar a designação de um técnico judiciário, haveria de ser por intermédio apenas do Corregedor-Geral da Justiça e também que fosse de forma motivada. Então, isso vincularia. Não seria da forma assim, o juiz não foi com a sua cara, te tira da designação. Então, eu acho que seria algo que poderia melhorar, não seria o nosso objetivo. Nosso objetivo, sim, é a criação da área de atividade que daria a estabilidade
em definitivo, aos técnicos judiciários. São várias perguntas, não vão ser possíveis responder todas, mas encaminhe por e-mail, nós vamos responder, na medida do possível, a todos que fizeram as perguntas a essa live também, e também agradecer a participação de todos, porque já estamos extrapolando o horário determinado aí, e também agradecer a todos e deixar agora para o Orlando fazer as considerações finais, e o doutor Ludimar também fazer as suas considerações finais. Bom, eu acho que, como vocês bem colocaram, a questão da área de atuação, só para finalizar, eu acabei não mencionando, é uma saída que não implica em criação de despesas para o Tribunal de Justiça, é uma saída constitucionalmente viável, é uma bandeira que a gente levanta desde o início, tá? É uma saída jurídica que já tem precedente, né? Mas há essa preocupação da questão de ser deliberado essa situação, né? Então, essa é a preocupação e a gente pede um bom senso e sabedoria por parte da administração, torce por isso, uma sensibilização, sobretudo nesse momento de pandemia, um momento bem complicado para todos, né? Para todos, não somente para servidor público ou para quem trabalha em iniciativa privada ou para o trabalhador que está perdendo seu emprego. Acho que para todos está complicada a situação. Deixo aqui meu agradecimento ao Sindijus, ao Lucinei. Quero agradecer também ao Léo, que está aí nos bastidores, e a Pamela, que estão fazendo um ótimo trabalho, né? O Sindijus segue trabalhando, segue fazendo o seu trabalho, né? Eu acho que de tudo isso fica um aprendizado, né? Fica um aprendizado, ficam preocupações e ficam o desejo de que isso passe de uma vez e que a gente possa, depois que tudo isso passar, fazer uma avaliação do que é positivo, do que é negativo, juntando tudo que foi discutido, a questão da presença da pessoa, que eu acho que é fundamental, as reuniões devem ser presenciais, a questão do atendimento das pessoas devem ser presenciais, eu acho que isso é uma forma de a gente se comunicar, essa questão de videoconferência, mas não é necessariamente o que substitui a presença da pessoa. Agradeço o doutor Ludimar, parabenizo pelo trabalho. O doutor Ludimar sabe que eu sou um fã do seu trabalho, a gente te considera um amigo e, sobretudo, assim, alguém que eu admiro e me inspiro acima de tudo. Assim como o colega Lucinei, que está fazendo um brilhante trabalho entre os liberados aí do Sindijus, sempre disposto, sempre não deixa uma pergunta sem responder, não deixa ninguém sem uma resposta, está sempre diligenciando, buscando junto ao tribunal as demandas. Parabenizo também a Andréia, ao Zé Roberto, ao Leandro, todo o pessoal do Sindijus que tem feito um excelente trabalho nesse momento tão difícil, o que faz com que a gente se sinta protegido, amparado diante dessa situação do Covid. Um grande abraço a todos. Doutor Ludimar. Muito brevemente, só quero aproveitar esse tempinho final para responder uma pergunta que eu vi ali, bem operacional, né? Alguém perguntou por que é que não foi julgado no CNJ no dia que estava previsto lá os 3 processos do Sindijus, que é o processo da 219, é o processo das técnicas do SAIG e o outro pedido de providência, que é a transformação do cargo dos auxiliares judiciários. Primeiro porque o CNJ gastou praticamente toda a manhã assinando termos de cooperação técnica. E aí os processos foram se atrasando. E no final da tarde, quando já era perto de 18 horas, nós tivemos aquele temporal aqui no Paraná, né? Eu mesmo fiquei sem internet, sem telefone, sem luz, sem nada, né? Então, inclusive, se tivesse ido a julgamento, a gente não conseguiria fazer a sustentação, porque nós estamos inscritos para fazer as 3. Então, eu quero finalizar dizendo que é muito importante esse contato direto com os servidores. É importante as pessoas saberem que essa transmissão, eu prefiro chamar de transmissão ao vivo do que live. Live, para mim, é muito americanizado. Ela fica no site do sindicato, as pessoas podem ver, as pessoas podem repercutir, podem compartilhar, né? Então, isso é muito importante. E, para fechar mesmo, dizendo o seguinte, nós estamos aqui falando dos oficiais de justiça, sejam os de carreira, sejam os da 16023, mas não dá para a gente deixar de falar da importância que todos os servidores públicos
e no nosso caso específico, servidores do Poder Judiciário, que estão lá dentro das suas casas, trabalhando muito mais do que trabalharia, às vezes, lá dentro do tribunal, e que estão demonstrando para a sociedade o quanto são indispensáveis, e que não são parasitas, não são marajás, não são privilegiados, não são aqueles que o ministro Guedes disse que trabalham um pouco, se aposentam cedo e ganham muito, né? Nós temos pessoas que cumprem a sua missão, né, de cumprir o serviço público, prestar à sociedade com qualidade, com eficiência e tudo mais. Então, é muito importante isso, e eu acredito que outros momentos ocorrerão aí na sequência, sejam online ou sejam presenciais, né, para que a gente possa aprofundar essas questões. Mas deixando bem claro que desde a hora que foi criado o cargo do técnico judiciário lá em 2008, em nenhum momento o Sindijus deixou de defender a estabilidade no cargo, a designação permanente, e a forma de resolver isso é através da criação de uma área de atividade ou até mesmo de um cargo específico, porque enquanto for assim, infelizmente, os técnicos ficam muito na mão do juiz, da juíza, né? E nós sabemos que nós temos diferentes tipos de juízes e juízas, né? Pessoas com sensibilidade maior, pessoas com sensibilidade menor, né? Então, é muito importante a gente saber que algumas pessoas acham que, porque o juiz conversa comigo, ele é meu amigo, ele vai me manter. Não, não é assim que funciona. A primeira oportunidade que tiver, ele vai te tirar, sim, da designação para colocar outro que ele tenha mais vontade de fazer. Muito obrigado, parabéns, Sindijus, a direção, Orlando. Orlando também é um companheiro aí que a gente não pode esquecer de dizer que sempre presente. Os técnicos judiciários se sintam muito bem representados pelo Orlando em todas as discussões que ele participou, né? Porque ele está sempre, assim como o Lucinei, assim como todos da direção do sindicato. Mas nesse momento agora aqui, o Lucinei e o Orlando representam esse segmento, e as pessoas podem saber que eu sou testemunha do empenho deles sempre na defesa dos direitos desses servidores. Muito obrigado. Recebo aí, com toda a notoriedade possível, do Dr. Lodimar também, estender esse agradecimento a eles aí pela participação brilhante. Eu acho que foi espetacular. Não dá para se levantar todas as questões em uma hora. Hoje nós poderíamos ter aí várias horas, né? Várias horas de debates das questões dos oficiais de justiça. É uma questão bastante ampla. Queria mandar também um abraço para o Hermindo, lá de Maringá, que está assistindo a live e mandando algumas perguntas com relação à questão aí do grupo de risco, da questão das pessoas que estão com mais de 60 anos, e que serão tratadas aí, Hermindo, na próxima reunião com o presidente do Tribunal de Justiça. Assim que ele marcar a data, será disponibilizado a todos os servidores para que possam estar cientes dessa reunião. Também dizer, nas palavras do Orlando, que nós estamos trabalhando, o Sindijus está trabalhando, na forma do home office, mas nada impede de atender servidores, de receber ligações, de responder as perguntas, de fazer requerimentos, de fazer reuniões online, tanto da direção liberada como da direção executiva e colegiada, e também com demais segmentos, demais sindicatos, porque o momento agora é de união. Não adianta a gente dizer que nós sozinhos vamos fazer alguma coisa. Nós temos que estar sempre de mãos dadas para que nós possamos passar por esta avalanche de ataques políticos com relação aos servidores públicos, tratados como miseráveis, assim dizendo, né, que somos o câncer do Brasil, quando, na verdade, somos nós que atendemos a população, porque quem tem dinheiro não precisa de servidor público, ele vai lá e paga, mas a população em si, que mais 98% da população, são pessoas que precisam do serviço público, e somos nós que vamos tratá-los, e temos que tratar da melhor forma possível. Falando também na questão dos oficiais de justiça, para encerrar, estão passando por grande dificuldade, estão cortando as custas, cortaram a indenização do transporte e assim por diante. Nós temos, para amenizar essa questão, solicitamos aí para que fosse adiantada a indenização do transporte, a questão da indenização das férias desses profissionais e de todos os servidores também, não são só os oficiais que estão em dificuldade. Essa pandemia atingiu a todos, né? Inclusive aqueles profissionais do Poder Judiciário, que as esposas, os maridos, que também auxiliam dentro da climatística natural da família,
e perderam na sua atividade privada por questão da pandemia, estão aí passando dificuldades. Então, nós solicitamos ao presidente do tribunal que antecipe 50% do 13º. Nós pedimos para que o tribunal antecipe a questão da indenização de férias e assim por diante, porque é uma questão de emergência, não é para se aproveitar da pandemia, mas é que, na verdade, as pessoas estão em grande dificuldade. Nós pedimos e conseguimos a questão aí dos 120 dias para a questão dos consignados, dos empréstimos. Então, é uma luta constante. Nós estamos trabalhando e nós vamos continuar trabalhando para que, em tempos de pandemia, para a melhor qualidade de vida do servidor de saúde, para que, quando nós passarmos do outro lado dessa pandemia, todos nós possamos nos encontrar, nos reunir, nos abraçar e dizer, vencemos mais uma. E o sindicato vai estar aí presente para que, junto com vocês, possamos passar qualquer intempérie, qualquer dificuldade. Então, eu agradeço a participação de todos. Se faltou alguma coisa, nas próximas lives, esperamos que haja próximas lives, que acompanhem o nosso site do sindicato, teremos diversas informações. Hoje protocolaremos a questão ali da insalubridade, já está pronto, e tem mais outros processos. Nós temos várias demandas no tribunal. Estamos acompanhando uma a uma, nós estamos acompanhando a questão do porte de arma lá na questão da Justiça Federal, e ainda está travado, parece que eles não querem decidir. Decidem as coisas muito fácil, muda de foro, a incompetência de foro aí nas esferas de pessoas importantes, é uma decisão do STF, do CNJ, uma atrás da outra. Mas a questão de uma massa de servidores que estão enfrentando a criminalidade, estão enfrentando as ruas com tanta dificuldade, as decisões parecem que vêm nas costas de uma tartaruga. Então, é complicado isso, fica aí a lamentação com relação a essas decisões que beneficiam esses trabalhadores que precisam de instrumentos para trabalhar, para levar para a justiça até a porta do cidadão que está lá, na ânsia de ver a sua pretensão materializada pelo Poder Judiciário. Então, agradeço a todos, espero que todos tenham aproveitado a live, e uma próxima live estaremos juntos novamente. Um abraço e fica aí a nossa saudação. No Paraná, mais de 1.500.000 pessoas estão abaixo da linha da pobreza. Eles têm uma renda mensal inferior a R$ 450 por familiar. É o que apontou o IBGE no CIS de 2018. Já a população em condições de extrema pobreza passa dos 300 mil paranaenses. São famílias que têm até R$ 145 per capita durante todo um mês. Esse cenário é assustador. Com a pandemia da Covid-19, certamente esses números aumentaram, o que exige também de nós solidariedade e empatia com essa população mais carente. Vendo isso, lançamos a campanha Sindijus Paraná contra a Fome, uma iniciativa para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia do novo coronavírus. Junte-se a nós e participe dessa campanha solidária do Sindijus Paraná, doando qualquer valor junto à Caixa Econômica Federal. Agência 0997, Operação 003, conta 1531, dígito 4, CNPJ 75061 762 000105. Os valores doados serão revertidos em cestas básicas e serão distribuídas a famílias carentes. Contribua você também. Com a pandemia do coronavírus, home office virou palavra comum na nossa rotina, mas não para o oficial de justiça. Nossa função exige que continuemos nas ruas, cumprindo mandados urgentes. Porém, as condições necessárias não estão sendo dadas. O número de servidores que já era insuficiente ficou ainda menor. Aqueles que estão no grupo de risco foram afastados. Por um lado, os afastados estão sem receber a indenização de transporte, fundamental para a nossa organização familiar. E por outro, os que ficaram na ativa estão sobrecarregados e, caso se contaminem, ficarão também sem AIT. E olha que o risco é grande. Apesar dos escudos de face, não recebemos álcool em gel, peça importante no combate ao vírus. Com o fim da pandemia, os problemas não vão acabar. Nas comarcas, haverá pilhas de mandados a serem cumpridos, todos aqueles não urgentes represados durante a pandemia. Oficial, há muito que conquistar, apenas um caminho: a organização dos trabalhadores. Sindijus Paraná, sempre ao seu lado.